Os ataques de escorpiões têm crescido em Mato Grosso do Sul, inclusive com 3 mortes de criança registradas, sendo uma em Brasilândia e 2 em Ribas do Rio Pardo, cidade que está em alerta por consequência das inúmeras ocorrências envolvendo o animal invertebrado. Por isso, procuramos o Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande para buscar algumas dicas para evitar esse tipo de sinistro e combater a proliferação dele dentro das residências. Manter os quintais limpos, livres de entulhos, restos de materiais de construção. Todo lugar que seja escuro e úmido, ele é um local propício para a presença desses animais. Uma outra maneira de você evitar dentro da residência é manter os ralos fechados, aquele ralo abre e fecha, sempre manter eles fechados. Manter fechado também pias, tanques, um encanamento onde eles podem entrar dentro da residência. Existem várias espécies de escorpiões, entre elas aquelas que podem causar risco à vida humana por consequência da intensidade do veneno, que pode levar, infelizmente, a óbito. E já outras que também trazem sequelas, como dores, vômito, febre, entre outras consequências. E também existem os grupos de risco, crianças e idosos. E em caso de incidente com o escorpião, o recomendado é rapidamente procurar um posto de saúde ou hospitais para atendimento médico. Em Campo Grande nós temos 2 espécies principais, que é o Titus cerulatus e o Titus confluens. Essas 2 espécies, a mais perigosa, com a toxina mais agressiva, principalmente para crianças e idosos, é o Titus cerulatus. A gente não tem encontrado uma grande quantidade, Os acidentes que nós estamos registrando são acidentes mais leves, quando acontece com o Titus confluens, que é outra espécie. A especialista explica o porquê do aumento nos casos de ataques de escorpiões nesse período. Com a chegada da primavera, verão, aumenta a reprodução desses animais, aumenta a oferta de alimentos, então é quando ocorrem os maiores acidentes. Em Campo Grande, de janeiro a agosto do ano passado, foram registrados 929 incidentes com escorpiões. Já neste ano, no mesmo período, foram 532 casos registrados em diversos pontos da cidade. Houve uma queda, mas o risco é iminente. E o importante, e será sempre, é a prevenção. O CCZ ele também disponibiliza o SCRAPS, que é o Serviço de Controle de Animais Peçonhentos, Roedores e os Animais Sinantrópicos. Então, caso você encontre um escorpião, vocês podem entrar em contato com o nosso serviço pelo 2020 1796, para que uma equipe passe as orientações e, se necessário, se desloque até a residência e faça o procedimento de desinsetização. Os efeitos do calor podem causar uma série de doenças graves e levar até à morte. A doutora Laci Coelho explica os principais sintomas da hipertermia e como se proteger das altas temperaturas. O maior problema do calor é a desidratação. Então, o nosso corpo ele foi feito para viver no calor, então ele tem mecanismos de adaptação para isso. O primeiro mecanismo é suar. Então, a gente sua para resfriar a pele. Quando está muito calor nessas ondas, a gente acaba suando demais e acaba desidratando. Quando nós desidratamos, ocorre um desequilíbrio dentro do corpo. Então, os sais ficam desequilibrados, a gente pode ter arritmias, que podem ser malignas, nos casos mais extremos. Nós temos ataque cardíaco, que é quando o coração acelera, a respiração também acelera. Algumas pessoas acabam se sentindo um pouco mais nauseadas, tontas, e em casos bastante extremos pode até ter convulsão. Então, é um processo, é um caminho, ninguém chega nesse processo de repente, mas com as ondas de calor, como elas duram muitos dias, a gente precisa estar atento a esses sinais. Os riscos se intensificam para idosos, recém-nascidos e crianças pequenas. Os extremos de idade são os mais preocupantes, então crianças e idosos, eles ainda não têm tão desenvolvido esse sistema de controle do calor, por isso que elas estão mais expostas aos riscos do calor excessivo. E a gente precisa lembrar das pessoas que trabalham diretamente sob o sol. Então, quem não trabalha no sol e está só sob o calor também tem os riscos, mas quem está diretamente no sol tem mais riscos de desenvolver o estresse por calor. De janeiro até agora, já foram registrados 21 casos de feminicídio em Mato Grosso do Sul.
sendo 6 somente no mês de julho. Boa parte dos crimes aconteceu na frente dos filhos. Uma triste realidade que deixa marcas profundas, conforme explica este psiquiatra. A violência em si, não necessariamente com morte, ela já é muito grave, né? Principalmente na fase de desenvolvimento menor da criança, na fase tipo do pensamento mágico, até por volta dos 7 anos ou um pouco depois. Imagine, se uma violência que não leva à morte já pode causar muita coisa, uma que leva assim à morte da mãe, os problemas são muito maiores. Então, os problemas que vão vir para essas crianças são sempre, além dos problemas mentais, né, como a depressão, a ansiedade, transtornos de déficit de atenção, distúrbios cognitivos, problemas na aprendizagem, pode acontecer muito com a criança, né? Dificuldades na atenção, na concentração, na memória, ou seja, problemas realmente que vão levar a dificuldades do relacionamento social, educacional, etc. Além disso, tem os problemas físicos. Crianças que terminam sofrendo um atraso no desenvolvimento como um todo, além de problemas físicos mesmo, artrites, né, dores musculares, ou seja, somatizações de todas as naturezas. Segundo o especialista, além do acolhimento de familiares, as crianças precisam de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O primeiro acolhimento é da família, né? É de quem fica. Né? É claro que o agressor ele termina não fazendo no primeiro momento parte desse acolhimento. Mas a família sim, os avós, os tios, irmãos, primos, todos, né, que estejam participando de alguma forma disso, mesmo que não tenham visto o fato, vão ter que ajudar essa criança. Esse é o primeiro ponto. Mostrar que aquilo é um fato isolado, que as pessoas não são assim, como foi o pai, o padrasto, aquela pessoa, né? Que as pessoas podem ser diferentes, que elas amam, que elas vivem bem, etc. Mostrar essa realidade para ele. E, ao mesmo tempo, acolhê-la e levá-la e encaminhá-la a um tratamento. Ali é indispensável que esse tratamento, que nós já falamos, ele seja feito. A falta de atenção adequada pode resultar em problemas na vida adulta. Ela vai ter muitos quadros fóbicos no futuro, dificuldade nos relacionamentos, ela pode ter o oposto do que foi aquilo, ou seja, muito medo de sofrer e de provocar violências, como ela pode ter uma certa identificação com aquilo e se tornar também violenta. Por isso, é importante o tratamento, para que ela não tenha nem a rejeição àquele comportamento, ou seja, né, que tenha a rejeição sem sofrimento, sem grandes sofrimentos psíquicos, e que não tenha, em hipótese nenhuma, aquela identificação com aquele comportamento e se torne igual. Para levantar dinheiro fácil, as organizações criminosas atuam em diversas vertentes no mundo do crime. Uma delas é o roubo a veículos, principalmente caminhonetes, que acabam virando moeda de troca por entorpecentes no Paraguai e na Bolívia, de onde saem carregamentos de maconha e cocaína para o Brasil e a Europa. Veículos muitas das vezes tomados durante assaltos violentos ao custo da vida dos donos, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde o motorista levou um tiro na barriga na companhia da esposa e por pouco não perdeu a vida. Esta caminhonete roubada no estado do Rio de Janeiro foi recuperada aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Negro. A partir daí, as autoridades sul-mato-grossenses acabaram descobrindo que os ladrões estavam utilizando o Pantanal como rota para chegar à Bolívia com os veículos roubados em diversas regiões do Brasil. A vida dos fazendeiros, trabalhadores rurais e moradores da região pantaneira virou um inferno com a presença e atuação dos bandidos em suas propriedades. Inclusive, eram obrigados a dar apoio como comida, estadia e combustível. O BOPE foi acionado para coibir a ação da quadrilha. Uma operação arriscada, perigosa e que teve ainda 3 trocas de tiro. Inclusive o nosso policial, um dos nossos policiais foi alvejado e graças a Deus na capa, né, do colete balístico e que conseguiu fazer a sua proteção. Mas o encerramento da operação
né, foram recuperados os 2 veículos, né? Infelizmente, esses criminosos que enfrentaram a polícia vieram a óbito. Após desarticular a quadrilha extremamente perigosa que atuava na rota que ficou conhecida como Caipira, a paz voltou na região. E a gente tem hoje no cenário do Pantanal uma região mais tranquila, com índices bem baixos dessa natureza de crime. Lembrando que os criminosos que atravessam o Pantanal, eles invadem propriedade, abrem porteiras, o gado sai pelo pasto, então às vezes é difícil de recuperar esse gado, ameaçam a população local na cedência de internet, pedindo alimentação, tratores quando eles atolam os veículos roubados. Então a gente vê hoje um atendimento de qualidade no nosso Pantanal sul-mato-grossense. Produtores rurais, trabalhadores e moradores estão mais tranquilos agora e fizeram questão de agradecer o trabalho do batalhão que continua no bioma. Nós estávamos tendo uma dificuldade muito grande com o tráfico de roubo de carro, roubo de gado, tráfico de droga. Aí com a pressão de vários carros aqui na região nossa aqui do Ecolândia, Rio Negro, aqui onde nós tem fazenda, e foi que o BOP chegou aqui com o trabalho deles, ficou bem melhor. E é muito bom a gente contar com patrulha sempre andando aqui na região. Nunca mais, depois dessas operações aí, a gente teve ocorrência de pessoas estranhas, movimento estranho, essas coisas aí. E a gente se sente mais seguro, até muito bom, é importantíssimo para o Pantanal esse apoio que a Polícia Militar, que o BOP, dá para a gente aqui. Nesta empresa voltada ao agronegócio, o lado social e ambiental caminham juntos com a produtividade por meio do projeto Ciclos, uma iniciativa que envolve todos os funcionários. Aqui eles são incentivados a reciclar materiais que antes iriam para o lixo. Faz 11 anos que eu participo dos Ciclos, é um projeto muito bom, né, que tende a retirar todo o material que a gente não utiliza mais e trazer para um destino correto. Então, acho excelente e a pintura está ficando muito bonita, a gente está gostando bastante, né? Então, é um projeto muito bacana que vem para contribuir com a empresa e para a conscientização dos colaboradores nossos aqui. O projeto Ciclos nasceu em 2007. De lá para cá, já foram arrecadados 1.200.000 quilos de material reciclável. A renda obtida com a venda dos produtos é 100% revertida em benefício dos funcionários. A ideia é assim, que cada funcionário trouxesse de casa os seus recicláveis. Então, eu, por exemplo, lá de casa a gente separa, eu, minha esposa, meus filhos, nós separamos o que é reciclável, trazemos para a Real H. Isso é pesado e gera uma pontuação. Os 12 que mais participam, ou que mais trouxerem ao longo do mês, ganham uma premiação em dinheiro que hoje varia entre R$90 e R$200 por mês. E os que participam com pelo menos 4 quilos dentro do mês, ganham um brinde especial, que geralmente é um artigo da cesta básica. Então, além disso, esse valor gerado com a venda desses recicláveis, ele é revertido nessa premiação para os funcionários e também num banco que vem financiar benfeitorias para os próprios funcionários dentro ou fora da empresa. A exemplo, né, nós temos aqui biblioteca, nós temos um espaço ali com pebolim, sinuca para os horários de almoço, de desconto. Tudo isso é financiado com o dinheiro dos Ciclos. E hoje nós estamos aqui, inclusive esse marco, né, essa pintura, também faz parte, ela foi financiada com o dinheiro dos Ciclos LH. Em cada espaço da empresa, uma amostra do que é o projeto. Esta parede, logo na entrada da fábrica, ganha vida, unindo arte e sustentabilidade. Um trabalho do artista muralista Kyle Green. A ideia é que a gente representasse um pouco da ideia da Real H, né? Então mostrasse a rotina do homem pantaneiro, não só do homem pantaneiro, mas do estado no geral, né? Mas representativamente assim a gente buscou alguns elementos que estivessem mais ligados ao Pantanal. Então a gente tem figuras de animais interagindo com os humanos ali. E toda a ideia que a Real H passa nessa questão de preocupação com a natureza, conexão com a natureza e o cuidado com o meio ambiente e com o humano também, né? É o ecossistema real,
conforme explica Denner Dias. O que é esse ecossistema? Bom, de certa forma, a gente avalia que assim, nesses quase 40 anos da Real H, né, ela está com 38 anos, vai fazer 39 em fevereiro de 24, que todo mundo que passou, ou os clientes que utilizam a tecnologia, ou seja, todos que têm um envolvimento de alguma forma com a Real H, nossos parceiros comerciais daqui ou de fora, eles fazem parte de um ecossistema de crescimento, de evolução. Então, seja no financeiro, no social, ou seja, aprendendo a cuidar do meio ambiente, como eu estava falando, meus filhos estão crescendo, aprendendo a reciclar lá em casa. Então, muito disso é graças aos ciclos. Então, aos ciclos e a esse ecossistema Real H. Então, a ideia é a gente rememorar isso, ou seja, ter esse marco que todas as vezes que nós passarmos por aqui, todos que passarem por aqui, vão rememorar, vão lembrar do ecossistema de positividades, de coisas boas da Real H. Com mais de 30 mil estudantes, a UFMS se destaca no QS World University Rankings. Na lista estão 430 instituições da América Latina e do Caribe. 97 são do Brasil. A UFMS ocupa o 44º lugar entre as universidades brasileiras avaliadas e a 32ª posição entre as federais. A gente ficou muito feliz em receber essa notícia. A gente está na faixa de 151 a 160 na posição das universidades, de quase 500 universidades avaliadas, e representa para nós o reconhecimento do nosso trabalho. Temos 1.500 professores, 1.700 técnicos, distribuídos em todos os municípios que a UFMS está presente. A gente tem cursos em todas as áreas do conhecimento. Eu creio, a gente tem certeza disso, que a maior diferença, o que nos faz ter esse destaque é o esforço coletivo e principalmente a qualidade, né, do corpo docente, do corpo técnico e a dedicação dos nossos estudantes no dia a dia. O QS World University Rankings é publicado anualmente por uma empresa britânica especialista na análise de instituições de ensino superior. Então, esse ranking, na verdade, a gente não faz nenhum preenchimento, e sim a instituição coleta dados de sistemas de informação, de produção científica, de empregabilidade, faz uma análise com os empregadores que avaliam a universidade, e aí a gente teve esse resultado tão bacana, sendo aí hoje a única federal pontuada nesse ranking da América Latina e do Caribe. A piscina é uma das alternativas para se refrescar em dias de calor intenso. A Aretusa é proprietária desta escola de natação e destaca os benefícios da atividade, que pode ser praticada em todas as idades. Os benefícios são inúmeros, desde a parte de desenvolvimento, sono, alimentação, melhor concentração, esse crescimento de forma saudável, a atividade física como um hábito, né, que combate aí sedentarismo, doenças crônicas futuras. Costumo dizer que o nadar é tão importante quanto andar, porque está relacionado à segurança e à sobrevivência. Ainda mais nessa época, né? O calor que nós estamos vivenciando é um momento onde as crianças acabam tendo contato muito com o ambiente aquático. Então, esse contato com a água é de extrema importância que essa criança esteja ambientada para estar segura. A atenção com as crianças perto de piscinas e rios precisa ser redobrada. Este mês, Theo Spoladori, de 2 anos, se afogou em uma piscina na cidade de Nova Andradina. A criança foi socorrida, mas infelizmente morreu em um hospital de Dourados. Já em Campo Grande, um bebê de 8 meses precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele estava perto da piscina e caiu na água. De acordo com a Associação de Salvamento Aquático, o afogamento é a primeira causa de morte infantil entre crianças de 1 a 4 anos e a segunda maior causa entre crianças de 5 a 9 anos. Todos que têm piscina em casa têm que ter proteção nessa piscina. Essa piscina tem que estar com grade, com trava, difícil acesso para a criança. E aí não vamos ter atenção somente para piscinas. Também abranger isso às piscininhas infláveis, a tanques, porque uma criança de 2, 3 aninhos, qualquer concentração de água que estiver à disposição dela e ela não tem essa ambientação, é risco. Se eu vou para clube, se eu estou em uma confraternização,
Eu sei que às vezes com a família, com os amigos, tomou uma cervejinha a mais, a atenção pode estar um pouco mais voltada para essa confraternização. É importante essa criança estar no campo de visão e sempre a um braço de distância do adulto. De olho na segurança do Samuel, Edilaine o matriculou na aula de natação desde pequeno. Eu coloquei ele na natação, ele não tinha completado 1 ano ainda. A água é uma coisa muito perigosa. Então, ele tendo uma noção, ele vai saber se defender. Lógico que a gente sempre está por perto, mas a criança é imprevisto, né? Então, mais por questão de segurança mesmo. O Davi pratica natação há 7 anos. O Davi faz natação desde os 6 meses de idade, começou com a touquinha branca, a turma baby. E desde cedo a gente incentivou ele a fazer natação, porque sempre temos contato com piscina, rio, a gente sempre está viajando. Então, assim, questão de segurança mesmo, né?